Amados amigos e irmãos, como é bom estarmos juntos novamente. Que Deus continue abençoando a você e toda a sua família. Nesse momento nós queremos meditar um pouco, os irmãos, de acordo com a palavra de Deus. É o pensamento do Pedro, do apóstolo Pedro, é sobre uma vida de santificação. Então, amados, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, no último versículo do capítulo 1, o verso 25, a partir do verso 25, aí vamos começar do capítulo 2, e o do 2 nós vamos até o 12, verso 12. Capítulo 1 Pedro, capítulo 1, verso 25. É o que nós vamos, no primeiro verso, vamos ler. E depois vamos no capítulo 2 até o verso 12. Então, amados, sabendo que, como cristãos, a exigência maior da palavra de Deus, ou do próprio Deus, é de um novo nascimento. Nós nascemos da carne e muitas vezes vivíamos simplesmente na carne. Mas a palavra de Deus exige um novo nascimento. E quando eu e você, ou quando qualquer pessoa, homens e mulheres, entendem que são pecadores e que precisamos de ter uma comunhão íntima com Deus, então precisamos arrepender dos nossos pecados e convidar o Senhor Jesus para mudar a nossa vida e para ser Senhor da nossa vida. Então, Pedro, o apóstolo Pedro, foi um dos que mais falou sobre santificação. Ele tinha uma preocupação em que vivêssemos uma vida de santificação. E o verso que vamos iniciar, no capítulo 1 de 1 Pedro, verso 25, diz a seguinte palavra: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que entre vós foi evangelizada, ou seja, foi anunciada. E evangelho significa boas novas de salvação. Então, eu e você que já ouvimos essa palavra e não só ouvimos, mas cremos e obedecemos essa palavra. Então, olha que coisa tremenda. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. E essa é a palavra que entre nós foi evangelizada. Aí o verso 1 do capítulo 2 de 1 Pedro diz assim, ele começa com essa orientação: deixando, pois, toda a malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Então são expressões aqui que englobam na nossa vida, ou na vida de todo pecador, um domínio de pecado da nossa vida. Mas então Pedro, pelo Espírito Santo, ele começa dizendo: deixando, pois, toda a malícia, todo engano, todo fingimento, invejas e todas as murmurações. E ele continua dizendo: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Aleluias! Então, amados, olha que coisa tremenda. Então Pedro, pelo Espírito, começa orientando que devemos pensar nisso na nossa vida, se esses pecados têm nos dominado. Se tem dominado, que nós devemos rejeitá-los, pedir perdão e pedir a santificação, a purificação pelo sangue de Jesus. Nós sabemos que a única substância que lava de pecado, que livra do pecado, é o sangue de Jesus. Mais nada.
Então, desejando afetuosamente. Então, quando temos esse desejo de uma vida santa, nós devemos desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos. Ou seja, nós somos renascidos, nascidos de novo. Nascemos da carne, vivíamos na carne, mas agora em Cristo Jesus precisamos de tornarmos meninos novos, ou nova criatura, um novo nascimento. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, lá fala muito sobre isso. Nós devemos nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus. Mas aqui então o texto diz: esse leite racional, amado, fala da palavra de Deus. Um dos principais pontos é a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus, ela lava, ela santifica, ela purifica, ela é poder de libertação, poder de transformação. Então, esse leite racional é que nós devemos começar a participar desse leite e gostar desse leite e alimentar constantemente desse leite, ou seja, da palavra de Deus. Muitas pessoas que se dizem crentes, pouco lê a Bíblia, pouco interessa pela Bíblia, quer dizer, já começa tudo errado, porque o que o texto está dizendo aqui é que nós precisamos ser uma nova criatura, nascido de novo, e agora, como uma criança que nasce precisa de ser alimentado pelo leite materno, e ele vai alimentar do leite materno para crescimento, para fortalecimento. Então, a mesma coisa que Pedro está dizendo: desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos, quer dizer, nascido de novo. O leite racional, o leite é a palavra, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluias. Verso 5 diz: vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Irmãos, coisa tremenda. Aqui no verso, que lemos no verso 4, diz assim: chegamos para ele a pedra viva. Ele quem? Jesus. Jesus é a pedra viva. E ele é uma pedra viva que ele foi rejeitado muitas vezes, e é rejeitado até hoje por muitas pessoas. Ele é uma pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens. Até hoje, muitos o rejeitam. Mas para com Deus, o Pai, eleita e preciosa. É uma pedra eleita e preciosa. Aí, no verso, nós vamos ver que agora diz: vós também como pedras vivas. Jesus é pedra viva, e ao crer em Jesus, ele transforma nós em uma pedra viva, pedras vivas, para ser edificado da pedra viva que é Jesus. Então, nós somos edificados, o que vai falar isso? Nós somos edificados, vamos crescendo num edifício espiritual, um corpo espiritual, para a morada de Deus. Então o texto diz: vós também como pedras vivas, somos pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo. Oh, irmãos, Deus nos comprou no sangue de Jesus. Jesus nos comprou para Deus no sangue de Jesus, e ele nos fez um reino de sacerdotes, um reino de reis e sacerdotes. Por que sacerdote, amado? Olha o privilégio que nós temos, olha a responsabilidade que eu e você tem. Nós como sacerdotes, como Jesus, da linhagem de Jesus, então ele quer que nós sejamos também sacerdotes. E qual é a missão do sacerdote? É de levar pessoas a Deus, é de apresentar pessoas
a Deus, é de apresentar os pecadores a Deus. Então eu e você passamos a ser sacerdotes. Então que coisa tremenda! Então passamos a ser sacerdotes para apresentar diante de Deus as pessoas. Então o texto continua dizendo: chegando para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Verso 5: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, eu e você, que cremos em Jesus, que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele é o único Salvador, Ele é o único Senhor, não existe dois senhores, Senhor é um só, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é o Senhor do universo, Ele é o Senhor, o Criador e o sustentador do universo. Então, amado, Ele criou a mim e a você que crê nele, e aquele que crê nele, então, possa ser uma pedra viva e sendo edificado nessa casa espiritual, nesse edifício espiritual que é formado para a habitação de Deus do Espírito. Aleluias! Amados, em Efésios 2, 5 a 8, diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, a palavra de Deus é tremenda demais, a palavra de Deus é maravilhosa demais, e Deus, através da sua palavra, nos molda. Ele quer dar crescimento, fortalecer, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos moldar como uma pedra, como Jesus viva, uma pedra crescendo, edificada em Jesus Cristo. Ele é a base, Ele é o fundamento, mas Ele é o cabeça, Ele também é o cabeça. Então, continuando assim: e chegando-os para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aleluia! Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Então, amados, em Efésios 2, 21 e 22 diz assim: no qual todo edifício bem ajustado, que é de pedra sobre pedra, pedra viva, pedrinhas vivas, uma juntada à outra, colocada como tijolo nessa pirâmide, desse edifício, sobre a pedra viva que é Jesus. Então, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, amados, que coisa maravilhosa! Somos pedras vivas, edificados sobre a pedra viva que é Jesus Cristo. Então, um pouco mais adiante diz assim: vós também, pelo que também na Escritura afirma, eis que ponho em Sião a pedra principal. Essa pedra principal é Jesus. Quando Jesus perguntou para Pedro assim, para os discípulos, ele fez uma pergunta assim: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Quer dizer, o que dizem os homens ser Jesus Cristo, chamado de o Filho do Homem? Aí Pedro diz assim: Senhor, uns dizem que tu és o profeta,
o senhor é um sábio. Aí ele diz assim, mas e vós, quer dizer que eu sou? Aí Pedro diz assim, Senhor, tu és a pedra viva, tu és a pedra viva, o Filho do Deus vivo, aleluia. Aí Jesus diz para ele, muito bem, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra, está vendo? A pedra aí é a confissão que ele fez de que Jesus era o Filho de Deus. Então, amados, olha que coisa tremenda. Então, pelo que também a Escritura se afirma, eis que põe em Sião a pedra principal, Jesus, da esquina, na esquina eleita e preciosa, Jesus, pedra principal, pedra eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Então, amados, eu e você, meu amigo, precisamos a cada dia buscar na palavra de Deus esse alimento, esses ensinamentos, e a palavra de Deus vai nos fortalecer, e ela vai nos fortificar, e é através dela que nós vamos crescer no conhecimento, na revelação da palavra e do próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos aprender então, como diz aqui, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Está falando de Jesus, Deus colocando essa pedra principal de esquina, eleita e preciosa. E quem crer não será, quem nela crer não será confundido. Então, amado, você quer crescer, quer estar na verdade, quer saber a verdade, quer alimentar da verdade, desse leite precioso, leite racional, desse leite sem falsidade nenhuma, ele é verdadeiro. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amados, o caminho é Jesus, a pedra viva é Jesus. Somente Ele é o Salvador, e somente Ele leva-nos a ter comunhão com o Pai. E por isso ele diz, lá em João 14, esse verso que eu citei, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amado, não adianta você preocupar com outro nome para ser salvo, que você não vai achar, que você não vai entender que é a salvação. Mas o único nome que você precisa aprender, o único nome que nos leva à comunhão com o Pai é Jesus Cristo. Ele é a pedra viva principal, e Ele nos faz também pedras vivas, e Ele nos edifica no seu corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a base é Jesus Cristo, Ele é o cabeça também. Então, amados, o verso 7 diz assim, no verso 7, aliás, nós podemos ver aqui o seguinte, em Efésios 2, 21 e 22 diz assim, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Olha que coisa tremenda, irmão. Então, em Jesus Cristo, nesse edifício, sendo edificado nesse edifício que é Jesus, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Então, Jesus é a pedra viva, principal, e nós somos pedras vivas, sendo edificados sobre essa pedra viva que é Jesus, sobre a base que é Jesus, e vamos crescendo, o corpo vai crescendo, formando um edifício espiritual para a morada de Deus. Nós vamos ver no outro versículo que fala. Aí, amados, no verso 7 diz assim, assim para vós, os que credes, olha, tá vendo? Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, estão reprovando até hoje,
essa pedra principal que é Jesus. Muitos estão reprovando, mas para os rebeldes, pecadores que continuam no pecado, não creem em Jesus, creem em tanta coisa menos em Jesus. Creem em tanto nome, menos no de Jesus, que é o nome mais poderoso. Jesus recebeu o nome mais poderoso do universo. Então, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a cabeça da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para quem? Para aqueles que tropeçam na palavra, que não creem na palavra, que não alimentam da palavra, que vivem longe da palavra, que nem sequer tem a palavra na sua casa. Tem gente que tem a Bíblia em casa, a gente pergunta para ele assim: você lê a Bíblia? De vez em quando, uma vez ou outra. Pois é, amados, é o que o texto está dizendo aqui, ó. Para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram e continuam reprovando até hoje. Para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então, amado, é uma coisa ou outra. Ou você se torna uma pedra viva, ou uma pedra que não é viva, uma pedra qualquer. Ou você tem salvação, ou você morre perdido, condenado. Então, amados, a palavra de Deus é tremenda. Continua dizendo assim: e uma pedra de tropeço. Então, falando de Jesus, que é a pedra, ela é pedra para edificar, pedra para salvar, pedra principal, pedra viva que abençoa. Mas, voltando aqui para juntar os dois versículos, assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a cabeça da esquina. Verso 8: e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então, nós somos destinados ou para ser salvo ou para ser condenado. Não tem meio termo. Nós somos destinados para crer em Jesus e ter a vida eterna. Mas aqueles que não creem em Jesus, eles foram destinados para ser condenados. É o que está falando aqui, ó. Então, a palavra continua dizendo o seguinte, verso 10, aliás, verso 9, presta atenção: mas vós sois geração eleita. Você é geração eleita? Você crê em Jesus? Você recebeu Jesus? Você já foi batizado? Você frequenta uma igreja, uma denominação que é uma célula de toda a igreja, do corpo de Cristo em todo o mundo, ou em todo o Brasil, ou em todas as nações? Então, a congregação é um grupo é uma célula de pessoas lavadas no sangue do Cordeiro, salvas por Jesus Cristo, que adora Jesus, que serve Jesus, que ama Jesus. Então, amado, estes fazem parte de uma célula que, unida às outras células por esse mundo inteiro, forma o corpo de Cristo, forma a igreja, o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, o cabeça é Jesus, a base é Jesus, a pedra viva é Jesus, a base é Jesus, e a cabeça é Jesus. Então continua dizendo assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Quem nos chamou das trevas? Jesus, o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E se nós atendermos, nós passamos a ser luz como Jesus.
Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Então a luz do mundo é Jesus. Se nós seguirmos a Jesus, nós não andaremos em trevas, ou seja, andamos na luz que é Jesus. Então, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo de Deus. Irmãos, tem muita gente por aí afora, inclusive eu fui um deles. Quem sabe você, certamente você também foi um deles, que achava que era filho de Deus e que agradava a Deus, mas no entanto você não era povo de Deus. Eu não era povo de Deus. Nós não servíamos a Deus, pelo contrário, nós aborrecíamos a Deus, nós entristecíamos a Deus, nós fugíamos de Deus, era desobediência com as coisas de Deus. Então o texto diz, para ficar claro, um pouquinho antes: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, irmãos, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Jesus nos chamou para sermos testemunha dele, para falar dele para as outras pessoas, que Jesus é o único Salvador. Aliás, ele é o único Deus. Ele é Deus junto com o Pai e com o Filho. Há um só Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três são um. O próprio Jesus, em um texto da palavra, disse: eu e o Pai somos um. Numa oração que Jesus tem lá no Evangelho de João 17, se não me engano, na oração dele ele falou: Pai, que ele, falando daquele que crê nele, que ele seja um como eu sou contigo, que ele seja um como eu sou contigo, nós somos um, e que ele seja um como nós. Então, amado, a oração de Jesus, a oração sacerdotal, ele clamava a Deus para ter misericórdia de nós, para que nós fôssemos como eles, um, sendo um. Então, amados, filho de Deus é um com o Pai. Filhos de Deus são pessoas nascidas do Todo-Poderoso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O verso seguinte diz assim: vamos ler um outro texto aqui, em Efésios 2, 21 e 22, diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aleluia! Deus quer habitar em nós, Deus quer morar em nós. Para que isso aconteça, precisamos crer na palavra, aceitar a palavra, viver a palavra, alimentar a palavra, viver de acordo com a palavra, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Seremos selados com o Espírito Santo, porque Deus vem totalmente para nós, habitar em nós. Jesus entra no nosso coração, Ele nos reveste com o Espírito Santo, Ele unge-nos com o Espírito Santo, Ele sela-nos com o Espírito Santo, o Espírito Santo vem habitar em nós. Então Deus vem habitar em nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, repetindo esse verso aqui, essa expressão aqui, ó: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Aleluia! Se você crê em Jesus, tem Jesus, vive Jesus, respira Jesus, alimenta Jesus, come de Jesus, bebe de Jesus, você faz parte desse edifício que Deus habita. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amado, seguindo um pouco mais para o final, diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, amados. Antes de crer em Jesus, nós não éramos povo. De Deus, não. Éramos povo que fazia mais da metade do diabo, do pecado, do homem. Mas o que precisamos é de fazer a vontade de Deus. Vós que em outro tempo não erais povo. Verso 10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora que tem Jesus, que crê em Jesus, foi batizado em Jesus, no Espírito Santo, da palavra, alimenta desse leite não falsificado, que é a palavra de Deus. Então vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Aleluias! Louvado seja Deus! Esse verso, amados, ainda diz assim, nesse verso tem um texto que diz assim, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Aí ele termina assim: e sucederá que no lugar em que lhe foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus, filhos do Deus vivo, filhos do Deus vivo. Então, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência. O que é abster? É deixar, é abandonar, não provar dessa situação. Que vos abstenhais. Abster é deixar de lado, é largar para lá, é abandonar. Vamos supor, um exemplo. Alguém fala assim, alguém está jejuando. Aí alguém oferece para ele um pedaço de qualquer coisa. Você fala: não, eu estou em abstinência. Quer dizer, está em jejum. Então, amado, é o que diz que nós devemos estar em jejum. Em jejum de quê? Das coisas erradas, do pecado. Amado, peço-vos como peregrino e forasteiro, que vos abstenhais, lembrais, abandonais. Abstenhais das consequências carnais, das concupiscências. Concupiscências é desejo, dos desejos carnais que combatem contra a alma. Então, amado, todo pecado atinge a sua alma. Todo pecado atinge a nossa alma. Todo pecado traz enfermidade para a nossa alma. Combate contra a nossa alma. Então, amados, para encerrar, diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Quem que é gentio, no caso? É aquele que não faz parte do povo de Deus, aquele que não pertence a Deus, ainda, né? Porque muita gente por afora não pertence a Deus, mas ele ainda vai crer. Deus já está dando a oportunidade. Enquanto ele estiver vivo, enquanto a pessoa está viva, ele tem a oportunidade de crer em Jesus, de receber Jesus, de convidar Jesus para ser seu Senhor, único Senhor. E aí ele passa a pertencer a Deus. Então, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquele que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observem. Olha, amado. Então, o crente é acusado. O crente fica, crente fez isso, crente aquilo outro, crente faz assim, crente faz assado. Amado, mas o crente erra também? Erra. Ele peca também? Peca. Mas é por falta de atenção, ou às vezes por uma desobediência. Mas ele não vive do pecado. Ao ele escutar o Espírito Santo que habita nele, o Espírito Santo convence ele do pecado, falou: meu servo, isso é pecado. Aí ele arrepende e pede perdão,
Aí volta a comunhão com Deus, continua sendo filho de Deus. Agora, aquele que vive do pecado e não quer saber de uma nova vida, não quer saber de viver de acordo com a palavra de Deus, não quer saber de obedecer somente a Jesus, de crer somente em Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, prefere confessar muitos outros nomes, muitos outros grupos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, o texto aqui é claro. Para finalizar, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, entre os pecadores, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas obras que em vós observem. Então, o ímpio aí, o gentio aí vai te acusar, criticar, zombar, mas um dia ele vai ouvir a palavra de Deus, Deus vai falar com ele e ele vai falar assim: oh Deus, me perdoa, porque eu falei muito desse irmão, muito daquela irmã, eu falei dessa igreja. Então, amado, então diz aqui uma última expressão: e sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus. Vai, pois, agora e conduz esse povo para onde te tenho dito: eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Então, amado, assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito um bezerro que Arão tinha formado. Deus ensinou para o povo lá no início: não façais imagem de nada, nem que tenha no céu, nem na terra, nem para a terra. Adorai só a mim, só eu devo ser adorado. Aí o povo desobedeceu, Moisés ensinou eles, Arão ensinou. Aí Moisés um dia foi para o monte e ficou 40 dias lá. Aí de repente, depois dos 40 dias que ele desce, o que o povo fez? O povo tinha feito um bezerro. É por isso que o texto está dizendo aqui, na última expressão aqui, assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito um bezerro que Arão tinha formado. Então, o Senhor cobrou dele. Muita gente morreu. Diz o texto que 3.000 pessoas morreram naquela oportunidade, porque fizeram uma abominação a Deus, que é uma imagem. Mas o que seja imagem? Fez imagem e clama e adora e oferece qualquer coisa, é abominação a Deus. Que Deus te abençoe. Oremos. Pai Celeste, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Príncipe da Paz, continue abençoando o teu povo, continue abrindo os olhos do teu povo, continue alimentando o teu povo com leite não falsificado, que é a tua palavra. Ó Deus, e aqueles que porventura ainda não têm Jesus, ainda não creram em Jesus, que possam nessa noite abrir o coração e convidar Jesus para ser seu Senhor e o seu Salvador. E assim eles serão recebidos pelo Pai como filhos, como qualquer outro que crê em Jesus Cristo. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.